Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de todos nesse momento. Nós nos alegramos por poder novamente transmitir o nosso culto solene de adoração ao nosso Deus, em especial nesse dia, em que celebramos a ressurreição de nosso Salvador, a Páscoa cristã. Eu espero mesmo que todos vocês que estão nos acompanhando agora já tenham tido um excelente dia e estejam tendo agora nessa noite também uma boa noite no Senhor principalmente. E para a nossa meditação dessa noite, eu quero convidar vocês a abrirem comigo a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Lembrando que nós estamos na exposição desse capítulo e hoje é o nosso 8º sermão neste capítulo 8 de Romanos. E os versículos que nós exploraremos nessa noite são os versículos 33 e 34. Amém? Abramos então Romanos 8, 33 e 34. E o tema do nosso sermão dessa noite é o seguinte: enfrentando a acusação e a condenação pela fé em Cristo. Repito, enfrentando a acusação e a condenação pela fé em Cristo. Leamos então a passagem das Escrituras nesse momento. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero convidar você a mais uma oração nesse momento. Eu quero pedir que você, aí onde você está, feche seus olhos, abaixe sua fronte e se una a mim em uma oração pedindo que a palavra de Deus encontre guarida e fale aos nossos corações nesta noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis agora lida aqui diante de nossos ouvidos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que pelo Espírito Santo o Senhor aplique as verdades contidas nela para as nossas vidas nesta noite. Abençoando-nos, ó Deus, para que ela possa nos dirigir e nos ensinar o caminho que devemos andar e o modo como devemos viver para agradar ao Senhor em todo o tempo e o que quer que façamos. Em especial no dia de hoje, o dia em que celebramos a Tua ressurreição, a morte sacrificial do Senhor e a nossa redenção. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, e tem uma coisa que certamente todos nós, seres humanos, não gostamos nem um pouco, é de sermos falsamente acusados ou sermos alvos de condenações injustas. Você e eu, e certamente todos nós, não gostamos nem um pouco disso. É uma experiência extremamente dolorosa passar por tal situação. Entretanto, a Escritura vai nos dizer que foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Salvador Jesus. Se você lê Mateus capítulo 26 e os versículos de número 59 até o 61, você vai perceber ali que essa passagem narra quando Jesus, logo depois de ter sido traído por Judas por 30 moedas de prata e ter sido levado para o Sinédrio, lá no Sinédrio, os principais sacerdotes levantaram para fazer acusação contra Jesus falsas testemunhas. Algumas destas pessoas, e na verdade o texto lá vão dizer 2 pessoas, se levantaram e começaram a dar testemunhos falsos a respeito do que Jesus fez e a respeito do que Jesus havia ensinado. Claro, eles precisavam de algum tipo de testemunho, ainda que falso, para responsabilizar Jesus e assim eles poderem, inclusive, levar Jesus às autoridades romanas e cumprir os propósitos que os principais sacerdotes, escribas e fariseus queriam, que era a morte de Cristo. A estes mesmos principais sacerdotes foram a Pilatos, você lê isso no capítulo 27, especialmente no verso 12, e lá diante de Pilatos também eles fazem falsas acusações sobre Jesus a respeito do que Jesus estava ensinando. Em outra passagem, desta vez no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e especialmente no verso 10,
agora eles vão diante de Herodes e também fazem a mesma coisa que fizeram diante de Pilatos. Fazem falsas acusações a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com um único propósito: era matar Jesus, levá-lo à morte. Portanto, meus irmãos, ainda que seja uma experiência muito complicada, difícil e dolorosa para qualquer um de nós, nós aprendemos que o nosso Salvador passou por essa situação. Deus utilizou, inclusive, esse caminho, essa forma para que nós pudéssemos hoje ter a salvação. Por causa destas falsas acusações proferidas contra Jesus por 2 falsos testemunhos, depois pelos escribas e fariseus, diante das autoridades romanas, Pilatos e Herodes, é que Cristo foi para a cruz. Lá na cruz ele morreu, depois de 3 dias ressuscitou para nossa redenção e justificação. Entretanto, a falsa acusação nunca é boa, nem mesmo ser apontado ou condenado por alguém, e em especial quando estas acusações ou condenação são injustas ou baseadas em mentira. E o que nós temos diante de nós aqui nesse texto de Romanos é algo que nos remete exatamente a essas 2 situações. Há uma acusação que pode levar a uma condenação. E aqui, uma coisa que me impressiona, principalmente no testemunho ou na forma como os autores bíblicos lidam com as passagens e com os seus ensinos, é o uso pedagógico que eles fazem de figuras de linguagem, de imagens que ajudam a reforçar seus ensinos. E aqui o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem, ou melhor, uma imagem, uma metáfora, para poder ensinar algo profundo para nós e que eu quero transmitir a vocês nessa noite. A imagem que ele usa é a imagem de um tribunal. Pense você, por exemplo, em um tribunal onde o juiz está está no seu devido lugar para poder fazer o processo de julgamento. Ali diante dele está o réu de um lado, o promotor de acusação do outro lado, e de repente o juiz manda entrar pessoas para testemunharem contra o réu. E aqui o apóstolo Paulo, então, com essa imagem em mente, ele faz uma espécie de desafio. Como se ele se colocasse na posição de juiz, ele então pergunta: porventura, existe alguém aqui no tribunal que se apresente para ser acusador e levar estas pessoas, ou este que está no banco do réu, que nesse caso são os cristãos, à condenação? Essa é a imagem que ele utiliza, e isso fica claro quando ele usa essas 2 expressões ou perguntas retóricas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Verso 33. E quem nos condenará? Verso 34. Então, essa é a imagem que ele tem de um tribunal onde o juiz desafia a alguém se apresentar e fazer acusações contra o réu que está ali assentado. E é interessante que o texto vai dizer que, neste caso, o réu são aqueles que o texto bíblico chama de eleitos de Deus, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que estão ali assentados no banco do réu, sendo julgados, entre aspas, são os eleitos de Deus. E o desafio que é feito é: se alguém tem alguma acusação a fazer contra estes eleitos de Deus. Alguém poderia dizer o seguinte: é claro que existem muitas acusações a serem feitas contra o povo de Deus, contra aqueles a quem Deus escolheu. Principalmente porque nós ainda vivemos na era do pecado. Ainda vivemos e habitamos, como disse Isaías, o profeta, no meio de pessoas de impuros lábios, e nós mesmos também o somos de impuros lábios. Mas não é essa a ideia que o apóstolo tem aqui. Às vezes, nossa própria consciência nos acusa. Outras vezes, pessoas ao nosso redor também nos acusam. O mundo nos acusa.
e principalmente o diabo o tempo inteiro está nos acusando. Na verdade, o próprio nome diabo tem a ver com acusador, aquele que acusa o povo de Deus falsamente, mas acusa. Portanto, a ideia de Paulo aqui é que não exista situações em que, de fato, alguém possa se levantar contra nós e fazer qualquer tipo de acusação, seja esta acusação falsa ou seja ela verdadeira. O que Paulo tem em mente não é um tribunal moral. O que Paulo tem em mente é um tribunal espiritual, ou seja, aquilo que a lei exigia do pecador foi cumprido pelo próprio Deus através da obra de Jesus, e agora, uma vez cumprida pelo próprio Deus, não há mais condenação. Tudo que a lei exigia foi satisfeito por Deus. E sendo Deus o supremo juiz, Deus declara justo aquele que está agora sentado no banco do réu, que ele chama de seus eleitos. Sendo assim, ninguém, nem a minha consciência, nem o mundo, nem as pessoas ao meu redor, nem mesmo o diabo, pode levantar algum tipo de acusação de natureza espiritual que impeça a realização da obra redentora de Deus em minha vida, na sua vida, que é um eleito de Deus. É essa a imagem que o apóstolo Paulo tem, e é isso que ele quer nos transmitir. E com essa imagem, ele vai nos dar aqui 3 maravilhosos ensinos que eu gostaria de compartilhar hoje, nesta noite, com os irmãos. O primeiro é como ele identifica o seu povo. Qual é a identidade daquele que está assentado no banco do réu, ou no banco dos réus? O verso 33, como eu já mencionei, ele diz que aqueles que estão ali na condição de assentados no banco dos réus são os eleitos de Deus. A primeira coisa, então, que o apóstolo Paulo nos ensina é que Deus nos escolheu. Deus nos elegeu. E é verdade que aqui mesmo no capítulo 8 não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Ele já nos falou a esse respeito, pelo menos no verso 29 e 30. Que desde antes da fundação do mundo, ele nos elegeu, ele nos escolheu, ele nos predestinou. E aqui ele volta novamente a identificar o povo de Deus como sendo aqueles que foram escolhidos por Deus, foram eleitos de Deus, foram separados e consagrados para Deus. E isso é importante, meus irmãos, porque isso tem a ver com a nossa identidade, com o modo como Deus nos identifica. Eu não sei se você, no dia a dia de sua vida, ao olhar-se no espelho, enxerga a si mesmo como sendo um eleito de Deus, como sendo um escolhido de Deus. Isso faria grande diferença na sua autoestima e no modo como você lida, inclusive, com as contrariedades, adversidades da vida. E mais, isso faria grande diferença quando, de fato, o diabo e o mundo quisessem acusar você de alguma coisa, quisessem condenar você por alguma coisa. Por quê? Porque nesse momento você se lembraria que você é um eleito de Deus, que você é um escolhido de Deus. E certamente isso faria diferença enorme no modo como você encararia todo esse drama e todo o problema que isso causaria em você. Passe a enxergar a si mesmo. Passe a olhar para si mesmo como um escolhido de Deus. Como alguém que foi amado antes da fundação do mundo e separado, consagrado para pertencer ao povo de Deus e amá-lo por toda a eternidade. Amém? Além disso, uma segunda verdade que este texto também nos fala, a partir dessa imagem que o apóstolo Paulo usa, é que Deus, ao escolher estas pessoas, ou o seu povo, ele também justificou este povo. Verso de número 33 ainda, quando ele está respondendo à própria pergunta retórica que ele faz, através da boca do apóstolo Paulo, ele diz assim: quem tentará contra os eleitos de Deus a acusação? É Deus quem os justifica.
Então, a segunda coisa que ele afirmará sobre nós, ou sobre o que Deus fez em nós e como Deus nos vê, é que além de Deus ter nos escolhido e nos amado antes da fundação do mundo para pertencer a Ele, Ele nos justificou. Ele nos perdoou. Ele nos declarou justos. O que é isso, então? Como entender essa declaração da justiça de Deus que, através da fé em Jesus Cristo, foi imputado a cada um de nós? Lembrando que a imagem que Paulo tem aqui, a metáfora que Paulo tem aqui, é de um tribunal. E agora Deus, o Pai, está na posição de juiz. E como o grande juiz que ele é, ele declarou satisfeita todas as reivindicações da sua própria justiça, justiça essa que estavam previstas na lei do Antigo Testamento. Daí a razão pela qual, nos 4 primeiros versículos do capítulo 8, ele diz que aquilo que a lei exigia e que ela mesma não poderia cumprir, Deus cumpriu por meio da obra sacrificial de Jesus. O que então Paulo está afirmando novamente aqui é que Deus, como o supremo juiz, declarou livres das condenações que a própria lei apontava e que, portanto, foram satisfeitas todas as exigências e reivindicações que a lei justa de Deus fazia sobre o pecador. E agora, então, ele bate o martelo e diz que você, por meio da fé em Jesus Cristo e no sacrifício de Cristo, nós somos justos. E sermos declarados justos não significa que nós não tenhamos cometido erros, ou que nós não cometamos erros ainda, até o dia em que nossos corpos serão total e definitivamente transformados, antes de nós entrarmos no novo céu e na nova terra, glorificados para a vida eterna. Vamos pecar, vamos transgredir, mas nossos pecados passados, nossos pecados presentes, nossos pecados futuros já foram crucificados com Cristo na cruz do Calvário. E todos eles foram apresentados diante do tribunal de Deus, no momento em que Deus, como juiz soberano que é, declarou justo, satisfeito, cumpriu-se ali tudo aquilo que Ele mesmo, em sua lei, exigia para um pecador. Então, quando o texto bíblico afirma que é Deus mesmo quem nos justifica, ele está dizendo que, além dele ter escolhido você para pertencer à sua família, a seu povo, e para amá-lo por toda a eternidade, consagrou você para ser dele, ele justificou você, porque você era um pecador, como eu era um pecador, como todos nós éramos pecadores, e ele nos justificou. Mas vale lembrar, isso não significa que nós não sejamos mais, no sentido de que nós não tenhamos mais a capacidade de pecar. Infelizmente, pecamos. E vamos fazê-lo até o dia do juízo final. Mas mesmo estes pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. E Deus os considerou quando nos declarou justos. É isto que Paulo está ensinando. Terceiro ensino, então, também, que ele nos coloca aqui, depois de ter usado a imagem do tribunal, é que além de nos escolher nele, além de nos justificar, Paulo vai explicar como é que Deus procedeu. Ou seja, o que ele fez para nos justificar, nos tornar santo? O que ele fez para perdoar nossos pecados? De que forma ele cumpriu e satisfez todas as exigências da lei que ele mesmo instituiu? Exigências estas que nenhum humano pecador poderia cumprir. O que ele fez? Paulo explica para nós. E ao explicar, ele nos dá um ensino maravilhoso, que não apenas tem a ver com a vida, obra, pessoa do nosso Salvador, mas é uma mensagem que tem muito a ver com o que nós estamos celebrando hoje, que é a Páscoa e a ressurreição de Jesus. Verso 34, ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como é que Deus, então, operou a satisfação da lei? Como é que Deus fez ou cumpriu os meios
necessários para que eu e você fôssemos considerados justos e justificados por meio da pessoa e da obra de Jesus. Foi através de Jesus é que nós hoje podemos ter a salvação. Deus, o Pai, colocou sobre Jesus no madeiro tudo quanto era necessário e era exigido pela lei. Tanto o Antigo Testamento quanto o livro de Hebreus nos diz que era necessário que houvesse derramamento de sangue. Um cordeiro precisava ser morto e o seu sangue derramado e aspergido no altar de Deus para que houvesse remissão e perdão de pecados. Deus, o Pai, capítulo 3 de Romanos diz isso, que propiciou este cordeiro, Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Portanto, o meio e a forma, escolhido por Deus para nossa redenção e justificação, foi a pessoa e a obra de Jesus. Porém, aqui, ele faz 4 destaques sobre a pessoa e a obra de Jesus, que são importantes de nós entendermos e profundos quando aplicados à nossa redenção. Primeiro, ele diz que Jesus morreu. Portanto, a obra completa de redenção, ela iniciou-se aqui pela sua morte. A tradição católico-romana celebra a sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa, que é o dia em que Jesus foi morto e crucificado. E após terceiro dia, que é hoje, dia de domingo, o Senhor ressuscitou. Portanto, Paulo também se refere a isto, quando disse que é pela morte de Cristo que também vem a nós a redenção. E não só isso, ele também fala de um segundo momento. Não só morreu, como também ressuscitou. Portanto, a morte e a ressurreição de Cristo, que nós estamos celebrando nesta semana, sexta e hoje, são a representação da obra salvífica de Deus o Pai por nós. Foi por meio da sua morte e do seu sacrifício na cruz e de sua ressurreição que Cristo trouxe e pagou todo o preço, cumprindo todos os requisitos e todas as exigências da lei, todas aquelas que eram necessárias para a minha, para a sua, para a nossa justificação, para que daí em diante Deus, como juiz, nos declarasse santos. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, e é o que nós celebramos hoje. Porém, ele não para por aí, ele vai dar um terceiro elemento. Ele vai dizer que este Cristo que morreu, este Cristo que ressuscitou para a nossa salvação e justificação, também agora foi glorificado, exaltado e está à direita de Deus. Ele está agora, nesse exato momento, num estado de exaltação na presença de Deus o Pai, sentado à sua direita, que é um símbolo de autoridade e governo, reinando sobre os justos que já estão no céu e sobre os justos que é a igreja militante que está na terra. Que eu quero crer que eu e você, todos nós que estamos nesse momento aqui, eu aqui na igreja e você nos acompanhando, inclui-se entre eles. Cristo agora está exaltado. Cristo agora é Senhor de todas as coisas. Afinal, lá em João capítulo 17, ele orou a Deus exatamente para isso. Senhor, glorifica-me com a glória que eu tive antes que eu me encarnasse. E agora ele novamente é glorificado, exaltado e está à destra de Deus o Pai. Porém, ele não está lá inativo. Aí vem um quarto elemento que ele coloca. O Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que está glorificado, exaltado à destra de Deus o Pai, este também intercede por nós. Ele continua agindo, ele continua realizando a sua obra em favor de cada um de nós. A meu favor, a seu favor, a nosso favor. Mesmo exaltado e à direita de Deus o Pai, ele ainda continua sendo nosso advogado, como bem lembrou o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 1 e verso 2.
quando nos ensinou que se nós cometermos algum pecado, nós deveríamos nos apresentar diante de Cristo arrependidos, porque Ele é o nosso advogado que junto ao Pai intercede por nós. Ainda hoje, nesse exato momento, Cristo está intercedendo por você e a seu favor junto a Deus o Pai, pelo seu bem e para o seu bem. Esta é uma verdade que nós devemos internalizar em nosso coração e ter sempre vivo em nossas mentes, principalmente em tempos tão complicados como os que nós estamos vivendo. Cristo intercede por nós. Cristo está continuamente pedindo a Deus o Pai pelo seu bem, rogando a Ele a seu favor. Amém? Portanto, essas 4 imagens do apóstolo Paulo, Cristo como aquele que morreu, Cristo como aquele que ressuscitou, Cristo agora exaltado à destra de Deus Pai e intercedendo por nós, forma o conjunto da obra salvífica de Jesus. O que ele quis dizer é que Deus o Pai nos tornou justos, nós, a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, para pertencermos a Ele e para o amarmos por toda a eternidade, Ele justificou por meio da pessoa e da obra de Jesus. Quando Jesus morreu naquele madeiro, na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, quando Jesus foi elevado e assentou-se à direita de Deus Pai, e agora, enquanto Jesus intercede por você, tudo isso Deus colocou como cumprindo a sua lei, cumprindo as exigências que Ele mesmo estabeleceu para o perdão do pecador. Pecador este que eu, pecador este que você, pecador este que nós somos. Por isso, hoje que nós celebramos a Páscoa, nós devemos reforçar ainda mais em nosso coração a consciência da obra maravilhosa que foi a redenção de Deus através de Cristo, dada pela graça a cada um de nós. Deveríamos dar muito mais valor numa mensagem como esta. Deveríamos internalizá-la em nosso coração, gravá-la em nossa mente e anunciá-la com os nossos lábios para o mundo. É desta mensagem que este mundo necessita nos tempos que nós estamos vivendo. Pastor, entendi tudo o que você disse e expôs no texto para nós. Mas como é que nós poderíamos fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida nos dias de hoje? Você anunciou que através de Cristo e da sua obra, inclusive, nós poderíamos enfrentar e sermos vitoriosos contra as acusações e condenação. Eu queria apontar algumas aplicações. A primeira delas tem a ver com a forma como nós devemos passar a nos ver. Queridos, você talvez já ouviu falar de autoestima baixa. O que significa autoestima baixa? Significa que quando você se olha no espelho e vê ou julga a si mesmo, você tende a enxergar a si mesmo de modo muito negativo. Talvez você se sente até mesmo inferiorizado quando se compara a alguém. Não faça isso mais, em nome de Jesus. De hoje em diante, passe a enxergar a si mesmo, passe a ver a si mesmo como um eleito de Deus, como um escolhido de Deus, como alguém que Deus resolveu amar antes da fundação do mundo, como alguém que Deus separou das trevas e colocou na luz para pertencer a Ele, para chamá-lo de seu filho e para dar a você não só o Espírito Santo, mas a herança da vida eterna conjuntamente com Cristo. Você é essa pessoa. Você é este que Deus chamou de eleito e fez a obra toda para te salvar. Então, a primeira coisa é essa. Veja como você se enxerga. Como é que você vê a si mesmo. Segundo lugar, em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo falou aqui, lembre-se, uma vez que Deus, o Pai, te justificou, ou seja, se tornou justo através da pessoa e obra de Jesus Cristo, que morreu no seu lugar, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e intercede por você, nunca mais permita que falsas acusações tire de você a paz e a segurança da redenção em Cristo Jesus. Roube de você a paz e a certeza da sua salvação.
O diabo, o nosso adversário, o nosso acusador, o tempo inteiro vai tentar fazer isso. Talvez usando até mesmo o seu passado. Quem sabe, você que está me ouvindo aqui, já viveu uma vida dissoluta, afastada de Deus, já cometeu uma diversidade de erros, que hoje você se envergonha. O próprio apóstolo Paulo falou isso no capítulo 6, nos versos de número 15 ao verso 18, quando se referiu a tudo que nós fazíamos no passado, que hoje nós nos envergonhamos. É verdade, os nossos maus passos, os nossos erros, as nossas escolhas erradas, as nossas atitudes pecaminosas, hoje talvez nos envergonhe, sim, e isso é correto. Mas não permita que o diabo use tudo isso como arma contra você. Não permita que as acusações do diabo, ainda que ele lance mão de fatos acontecidos no passado em você, interfira na qualidade da sua vida com Deus, na paz interior que Deus quer te dar e na certeza da sua salvação. Além disso, lembre-se, ele é falso, ele é mentiroso, e ele pode levantar falsas acusações contra você. Por exemplo, muitas pessoas hoje, ainda que estejam na igreja, elas têm dificuldade de sentirem-se seguros da sua salvação. Têm dificuldade de terem certeza de que elas já foram realmente redimidas, porque quando elas olham para si mesmas, elas se veem como pecadoras, e por causa disso elas acham que elas nunca serão capazes de agradar a Deus suficientemente. E às vezes as suas próprias consciências, além do diabo, as acusa. Tome cuidado, porque talvez você esteja cometendo o erro do legalismo, por achar que são as suas obras, são as suas atitudes, ou o modo como você se enxerga é que te justifica. Não é. Você deve sim se enxergar como eleito de Deus, mas não é o modo como você se vê que te justifica. É Deus pela obra de Jesus. Além disso, terceiro lugar, terceira aplicação que nós podemos fazer. Lembre-se, a obra de redenção é toda de Deus, através de Jesus. Foi Deus quem nos elegeu, foi Deus quem nos justificou, e foi Deus quem nos salvou por meio do seu unigênito Filho, que se sacrificou em nosso lugar. Se assim o é, nenhum de nós pode bater no peito e se sentir orgulhoso por ter feito alguma coisa boa para agradar a Deus e se salvar. Não. A atitude que se espera de alguém que recebe a dádiva da redenção é profunda gratidão. Nesse sentido, então, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, ao reconhecer que a obra salvadora dele em mim é totalmente dele, é que eu e você, nós vivamos os nossos dia a dias com um coração agradecido. Que nós manifestemos a ele profunda gratidão pela salvação que ele nos trouxe em Cristo Jesus. Hoje, que celebramos a Páscoa, é um dia propício para que você faça isso. Claro, já estamos chegando ao fim desse dia, mas ainda há tempo de você dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus pela sua justificação, pela sua redenção. Amém? Além disso, e para concluir, eu quero lembrar a você o seguinte. Talvez sim, seja verdadeiro que porque somos imperfeitos, porque ainda cometemos erros, pessoas, o diabo e a nossa própria consciência nos acuse, não com falsas acusações, mas às vezes apontem para nós coisas que sejam realmente verdadeiras. Mas lembre-se, mesmo que no tribunal moral nós não sejamos tão santos como Deus quer que nós sejamos, no tribunal de Deus, nenhuma acusação, nenhuma condenação vale mais sobre a sua vida. Porque você já é santo, justo e justificado pela obra de Deus. Não permita que os teus pecados atuais interfiram na qualidade da sua relação com Deus. E mesmo quando você vier a pecar, agora, no presente, lembre-se, no tribunal de Deus, você tem Jesus como o advogado, que agora, nesse exato momento, intercede por mim, intercede por você, intercede por nós, para o nosso bem e a nosso favor. E hoje, celebrando a Páscoa, você se recorde disso. Você agradeça a Deus por isso. Acolha estas verdades no coração e viva a sua vida por ela. Em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe.